Ponte Preta e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ponte Preta, que vem de 2 jogos de invencibilidade, venceu o Amazonas por 3-0 em Campinas e vem de um empate de 1-1 contra o Operário. Já o Santos goleou o Guarani por 4-1 na Vila Belmiro, mas na última rodada acabou sendo derrotado pelo Amazonas por 1-0 lá em Manaus. E o torcedor santista, após essa derrota, ligou o sinal de alerta, porque o desempenho do Santos não foi bom, o resultado foi péssimo. Um Santos que ainda não convenceu 100% na Série B, porque 3 vitórias contra Paysandu, Avaí e Guarani, sim, o Santos está com 9 pontos. Porém, Paysandu e Avaí, o Santos também teve o desempenho questionado, principalmente no primeiro tempo. Um Santos que melhorou um pouco na segunda etapa, com substituições, mas é um Santos que ainda não empolgou totalmente o seu torcedor nesse Campeonato Brasileiro. Contra o Guarani, sim, foi um Santos que foi melhor, né, do que as outras partidas do Campeonato Brasileiro, só que contra o Amazonas, um Santos que novamente foi muito abaixo, principalmente na questão de vontade, vamos colocar assim, né? Era um Santos que parecia que não estava tão intenso, era um Santos que não marcava pressão, um Santos que jogou muito espaçado contra o Amazonas e também em outras partidas, em outros momentos, jogou de forma espaçada, não apenas, né, por conta da desculpa de calor, não. Já jogou espaçado em outros momentos dessa temporada e vai enfrentar uma Ponte Preta que tenta, né, se manter com essa invencibilidade, digamos assim, desses últimos 2 jogos, né, contra o Amazonas e também contra o Operário. Ponte Preta, inclusive, que não faz um grande campeonato brasileiro, né? Se a gente pegar aqui a classificação de momento, o Santos está na 3ª colocação com 9 pontos e a Ponte está na 12ª colocação com apenas 5 pontos conquistados. Teremos aqui o Plínio, que vai falar um pouquinho da Ponte Preta, né? Convidei ele aqui para chegar ao canal, né? Agregar conteúdo falando sobre a macaca, mas antes vamos falar sobre o Santos, que deve ter mudanças para essa partida contra a Ponte Preta. Começando, é claro, com Gil. Gil volta à zaga santista, ele que foi preservado contra o Amazonas, não estava lesionado nem nada, é mais por conta da sequência de jogos, né? Se a gente olhar quem vem mais atuando pelo Santos na temporada, o Gil com certeza está no top 5 facilmente. Então o Gil foi preservado. A zaga será Gil e Joaquim. Jair voltou para o sub-20, reza a lenda que de forma excepcional, então vai realizar uma partida pelo time sub-20 lá no Campeonato Brasileiro da categoria e depois deve retornar ao time principal do Santos. O motivo? Porque ele precisa de jogar, né? Minutagem mesmo. Então, como é mais difícil ele ter essa minutagem no profissional, principalmente com o retorno do Gil, com a titularidade do Joaquim, então a comissão técnica entendeu que é melhor dar minutagem para o Jair um pouco no sub-20, depois ele retorna para o time principal. E aí, o Santos também ainda segue sem o Furt e também sem o Pedrinho, 2 jogadores que estão se recuperando de uma pubalgia. A gente sempre fala, né, que pubalgia é um negócio chato, que demora às vezes para o jogador voltar. Sempre cito o exemplo aqui do Lucas Braga, que foi um jogador que desfalcou bastante o Santos por conta desse problema de pubalgia. Então, não teremos esses 2 à disposição. E aí, uma dúvida no ataque, que é a questão: vai manter o Morelos? Bigode pode começar entre os titulares e até mesmo Otero. Será que o Otero pode sair do time para a entrada do Patati? A tendência é que a única mudança que aconteça no time titular é a entrada do Gil. Mas, em alguns momentos do treino do Santos, o Carille testou Bigode no lugar do Morelos e também cogitou a possibilidade de Patati no lugar do Otero. Tá? Lembrando que Rincon e Otero foram convocados pela seleção da Venezuela para a disputa da Copa América, então devem desfalcar o Santos em pelo menos até 5 jogos mais para frente. Então não sei se o Carille abriria a mão do Otero nesse momento, mesmo ele não estando tão bem assim tecnicamente. Mas vamos ao provável time do Santos. O Santos deve jogar com João Paulo,
JP Sherman, Gil, Joaquim e Gonzalo Escobar, João Schmidt, Pituca, Juliano, Otero, Morelos e Guilherme. Mas, como eu falei, tem essa possibilidade também do Bigode entrar na vaga do Morelos. O que eu espero do Santos para essa partida? Espero que seja um Santos mais intenso, que queira propor jogo, não fique esperando a Ponte Preta no sentido de vou ganhar a partida quando eu bem entender, porque não é assim que funciona. Apesar do Santos ser o grande favorito da Série B, tem que mostrar o favoritismo em campo. Camisa só não ganha jogo. Ser favorito só não ganha jogo. Você tem que provar que você é o favorito. Tem que jogar como tal. Um Santos mais compacto, sem essa distância. Um Santos que toque a bola com inteligência. Fica fazendo muito balão toda hora, e daí você devolve a bola para o adversário. A Ponte Preta, inclusive, é um time que gosta de criar oportunidades através de contra-ataque. Então não é inteligente você também ficar, né, jogando balão toda hora. A Ponte Preta também é um time que finaliza de fora da área, e o Santos tem que tomar cuidado com isso, porque em vários jogos do Campeonato Paulista o Santos dava espaço para algum time e o time fazia o gol. Então tem que tomar cuidado com isso também, ficar atento. Algum jogador da Ponte tá com a bola, vai tentar clarear para finalizar, tem que ter alguém ali para, né, impedir que isso aconteça. Um Santos também que tem que utilizar a profundidade dos seus laterais, vai até a linha de fundo. Os laterais e também os pontas, apoiarem os outros. Então o ponta tá com a bola, o lateral se apresenta para ser opção de passe, e o contrário também. Porque no jogo contra o Amazonas, uma das coisas que mais me irritaram era isso. Patati pegava a bola, Guilherme, o Otero pegava a bola e tinha 2, 3 marcando do time adversário e não tinha um jogador do Santos para ser uma opção de passe. Aí é óbvio que você vai devolver a bola para o adversário ou vai para a lateral, né, tiro de meta, escanteio, enfim. Então é um Santos que tem que jogar um pouco mais compacto, tem que dar opção de passe, tem que finalizar para o gol. Alô, Morelos, se tiver uma oportunidade, igual você teve contra o Amazonas, na cara do goleiro, finaliza, meu amigo. Não tenta fazer o mais difícil, que é passar para o Juliano, passar para outro jogador. Poderia ter saído o gol? Sim, mas se você tá na cara do gol, finaliza. O goleiro pode aceitar, o goleiro pode dar um rebote e na sequência alguém faz o gol, pode entrar direto, pode bater em alguém, finaliza. Um Santos que às vezes tem medo de finalizar, então tem que melhorar isso. Antes da gente passar para o Plínio falar sobre a Ponte Preta, quero trazer aqui para vocês os relacionados do Santos para essa partida. Teremos 3 goleiros, João Paulo, Gabriel Brazão e Diógenes, 3 zagueiros também, Gil, Joaquim e Alex, laterais Gonzalo Escobar, Rainer, JP Sherman e Rodrigo Ferreira. O Aderlan segue se recuperando daquele procedimento que ele teve na mão. Meio campo, Casares, Pituca, Juliano, João Schmidt, Nonato, Serginho e Tomás Rincon. No ataque, Guilherme, Morelos, Otero, Patrick, Patati e Bigode. Né? Então, Patrick, inclusive, vem se apresentando, até mesmo em campo, como um ponta no Santos, né? Vamos ver se pode ser utilizado de outra forma ali no meio-campo da equipe santista, mas por hora vem sendo uma opção como ponta, ora pela esquerda, ora pela direita. Vamos ver como que ele vai ser utilizado nesse sentido. Vamos ver também se o Serginho vai estrear pelo Santos, porque ainda não estreou. E estava jogando no Maringá. E aí o Patrick, que não estava jogando no Atlético, por opção técnica e também por conta de lesão, já fez 2 jogos, né? Entrou em alguns minutos. Então acho que está na hora também de testar outras possibilidades nesse Santos, né? Enquanto ainda não temos a janela de transferência. Bom, deixo vocês agora com o Plínio falando um pouquinho da Ponte Preta, depois a gente volta para falar mais algumas coisas de Ponte e Santos. Confere aí. Fala pessoal do canal da Nájila, meu nome é Plínio, gostaria de agradecer a oportunidade para estar falando do que eu mais gosto, que é falar da Ponte Preta, o meu time do coração, que vai enfrentar um gigante, né? Um time que não tinha que estar na Série B. O que aconteceu no Santos, quem entende minimamente de futebol sabe que é algo totalmente atípico, que é questão de tempo para voltar para a Série A. Para voltar para a Série A, o Santos precisa ganhar os confrontos e o Ponte Pretano imagina que o Santos vai vir com tudo para cima da Ponte Preta por conta do tropeço em cima do Amazonas.
Amazonas esse que a Ponte Preta ganhou de 3-0 há 2 rodadas atrás. Mas isso não significa que a gente entende que a Ponte Preta é favorita do confronto. Todo o favoritismo é do Santos, vai ser muito difícil para a Macaca que vai jogar em casa, no estádio Moisés Lucarelli. É legal a gente falar sobre o estádio Moisés Lucarelli, que foi erguido pela própria torcida. A torcida em 1948 construiu com as próprias mãos e a nossa fortaleza, é tudo que a gente tem de melhor, é o estádio da Ponte Preta. Tanto é que nesse ano de 2024 a Ponte Preta não perdeu no estádio Moisés Lucarelli, está invicta desde o Paulistão. É mais empate do que vitória, isso é verdade, mas derrota esse ano o Ponte Pretano ainda não viu no estádio Moisés Lucarelli. E eu, como um Ponte Pretano fanático, eu tento não ser clubista nas minhas análises. O que o Ponte Pretano está esperando para esse jogo é não perder, é tentar segurar aí pelo menos um pontinho, tirar um pontinho do Santos, que a gente sabe que é o favorito da Série B, que a gente sabe que é o favorito para subir, para ser campeão, então a gente sabe que vai enfrentar um jogo difícil, até pela atual situação, conforme eu falei que o Santos acabou perdendo do Amazonas de 1-0. Então, a expectativa do Ponte Pretano é de um jogo muito difícil e que a gente não perca esse confronto. A Ponte Preta já jogou contra o Santos nesse ano, só que o confronto de Santos e Ponte Preta nesse ano foi bem no início do Campeonato Paulista e a Ponte Preta ainda não tinha engrenado, não tinha muito uma formação tática definida, não tinha jogadores fixos, jogadores, sabe aqueles jogadores medalhão que não sai do time, tava ainda chegando reforços e a Ponte Preta perdeu do Santos na Vila Belmiro por 3-1. O gol da Ponte Preta foi marcado por Elvis. Já guarde esse nome Elvis, que a gente vai comentar sobre ele, a gente vai comentar sobre a forma física do Elvis, que não é das melhores, mas ainda assim é o melhor jogador da Ponte Preta. Se algum santista estava no jogo de Santos 3, Ponte Preta 1 nesse ano, deve ter percebido que a gente tem um jogador um pouquinho acima do peso e deve até ter zoado, porque eu assistindo da TV, a gente conseguia ver os torcedores do Santos zoando um pouco a forma física do Elvis, mas curiosamente é o melhor jogador que a gente tem, é a nossa esperança de bola parada, lançamentos e etc. Muita coisa mudou de Santos 3, Ponte Preta 1, que foi o placar do jogo entre esses dois times nesse ano. A gente tem a escalação aqui desse jogo em que a Ponte Preta perdeu para vocês. Grave esse nome, Pedro Rocha e Igor Inocêncio. Aqui a gente tem a escalação do último jogo, que agora joga no 4-3-3. Pedro Rocha, Igor Inocêncio. Somente esses dois jogadores aqui estavam nesse jogo em que a Ponte Preta perdeu de Santos 3, Ponte Preta 1. Isso não quer dizer que a gente está confiante que vai ganhar. É mais para título de informação, porque muita coisa mudou e o time deu uma ajeitadinha. Variou os esquemas no Campeonato Paulista entre 3-5-2, 3-4-3, mas 3 zagueiros não estava funcionando e voltou para o 4-3-3. Essa escalação eu acredito que vai se repetir contra o Santos, tá? Então, Ponte Preta, Pedro Rocha no gol, lateral direito Igor Inocêncio, lateral esquerdo Gabriel Risso. Gabriel Risso aqui, ele estreou nesse jogo, tá, rapaziada? Contra vocês aí, que ó, dá uma olhada. Risso Gabriel é um argentino lateral esquerdo. A gente tem bastante esperança em cruzamentos bons, chute de fora da área. Fez um golaço contra o São Paulo nesse ano. Então é uma boa esperança da Ponte Preta. Gabriel Risso, que estreou contra vocês. Aqui a nossa zaga vem com Luiz Iaquim, Sérgio Rafael. No meio campo, Dudu Vieira, Emerson Santos, na contenção, 2 jogadores de marcação. Aqui o nosso 10, que eu falei que está um pouquinho fora de forma, mas que é muito bom. Então a Ponte Preta precisa vir com 2 marcador raiz, porque o Elvis não corre tanto e não marca tanto. Então com 2 volantes com uma característica de marcação e um 10 com muita qualidade. Se você vê assim, ó, o Elvis dá 3 dedos, não se assuste, é um recurso que ele usa pela falta de mobilidade dele, que infelizmente está um pouquinho acima do peso. E aí vem com 3 atacantes, rapaziada. Na ponta, Iago Dias. Na outra ponta, Matheus Regis, que é um destaque do São Bernardo. E Gabriel Novaes. Não sei se vocês vão lembrar, mas Gabriel Novaes foi revelado no São Paulo Futebol Clube. E tá aqui na Ponte Preta fazendo gol. Fez 2 gols contra o Amazonas. E eu acredito que a Ponte Preta vem no 4-3-3 contra o Santos. É um jogo onde vai ser torcida única, por determinação do Ministério Público. Não vamos poder ter a torcida do Santos aqui no jogo da ida, nem a torcida da Ponte Preta na Vila Belmiro, o que é uma pena para os dois lados, né? Infelizmente, todo mundo acaba perdendo com isso. Vocês de conhecer um estádio novo, eu de ir de novo na Vila Belmiro, que tem uma mística incrível. Você entra lá, você realmente sente algo diferente. Afinal, Vila Belmiro, nada mais, nada menos, Pelé fez um monte de gol lá. Neymar. Então, Santos é um time em que o Ponte
Pretano e o torcedor brasileiro em geral, com certeza respeita e marca. Confronto de Ponte Preta e Santos sempre marca. Tanto é que em 2017, eu nunca esqueço a gente no Pacaembu, eliminando vocês, santistas, o acaso, né? É totalmente o acaso. Tanto é que a gente não esquece. E 2020 também na Vila Belmiro. Então é essa a expectativa do torcedor pontepretano para aprontar em cima do Santos, mas com uma consciência que ganhar vai ser muito difícil e tentar defender a invencibilidade da Ponte Preta nesse ano no Majestoso, fechou? Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando um pouco da Ponte Preta, que é um time do interior, é um time que a torcida vai crescendo conforme vai passando de pai para filho. É muito difícil você achar um Ponte Pretano porque ele viu a Ponte Preta ganhar um monte de jogo na Globo, até porque a Ponte Preta não ganha um monte de jogo e não passa na Globo. Então é algo que é realmente de pai para filho. Tanto é que meu pai é um Ponte Pretano raiz, eu sou outro Ponte Pretano raiz, estou passando pro meu filho e eu creio que é assim que vai crescendo a torcida da Ponte Preta, fechou? Muito obrigado, Nájila, pelo espaço, muito legal falar. Boa sorte a todo mundo aí e que vença o melhor time na quarta-feira. Valeu! Lembrando, né, que o Plínio disse que o Elvis é o craque da Ponte Preta, que é o jogador que leva a mais perigo, né? Então o Santos tem que tomar cuidado com esse jogador. Uma curiosidade também, né? O Gé, centroavante da Ponte, que o Santos queria a contratação, perdeu espaço, né? Acabou não sendo transferido para o Peixe na janela de transferência, acabou perdendo espaço na Ponte Preta. Então fica aí de curiosidade para vocês. Ponte Preta que marcou 5 gols no Campeonato Brasileiro, sofreu 5 gols também, a maioria dos gols que a Ponte sofreu de cabeça, gols que a Ponte fez, como a gente falou aqui, muitos originando após contra-ataques, né? Rouba a bola acaba sobrando para a Ponte Preta e faz gol assim, né? Vai tocando a bola e consegue fazer os seus gols e também finalizando de fora da área, né? De média e longa distância. Por isso que eu falei que o Santos tem que tomar cuidado em relação a essas finalizações também de fora da área, tá certo? Santos tem que vencer. 2 derrotas, ou uma derrota e um empate para o Santos nessa Série B, seria complicado. Pressão aumentaria para o lado do Carille, dos jogadores também, diretoria, enfim. Então o Santos tem que vencer, o Santos tem que mostrar um bom futebol, não apenas o resultado de 3 pontos. Tem que jogar bem, tem que convencer, tem que ter 3 pontos. Ah, Nájila, você está sendo exigente. É o mínimo que a gente espera de um clube que tem uma folha salarial muito maior dos demais clubes da Série B, né? Tecnicamente, o Santos também tem jogadores que poderiam atuar em clubes da Série A. Então é o mínimo que a gente espera. A gente cobra aquilo de acordo com a expectativa que nós temos em alguns jogadores do Peixe, tá certo? Me fala aqui nos comentários qual o seu palpite para essa partida. Tá otimista? Não tá otimista? E mais uma vez agradecendo ao Plínio pela participação aqui no canal. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.